Diga assim: o reino de Deus está entre nós. Podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga bendito seja o nome do Senhor! Diga a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Amém. Graças a Deus por isso. Queridos, boa noite. Ih, tá fraco a beça. Boa noite. Amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Amém. Quantos acharam? Você pode sinalizar aí com a mão, por favor? Isso. Apenas um versículo por enquanto, que é o versículo base para aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Amém. Queridos, esse versículo ele descreve duas expressões de governo, e é sobre essas duas expressões que eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite. O texto ele começa falando sobre império das trevas. É possível que vocês já tenham assistido algum filme, né, de ficção que descreve trevas, descreve o mal assim como algo tenebroso, geralmente aquelas nuvens negras ou um lugar escuro. De fato está dentro, não está errado isso não. Mas as trevas, o império das trevas vai muito além. A Bíblia fala sobre esse império, a Bíblia fala sobre trevas, sobre principados, sobre potestades. E é importante nós, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, entendermos muito bem o que significa isso. Na verdade, nós vivemos há duas forças, ou dois poderes que regem as pessoas, que regem a humanidade. É uma realidade, ou nós estamos vivendo influenciado pelo reino de Deus, ou estamos vivendo influenciado pelo império das trevas. A palavra império, ela em si, ela já tem uma conotação muito ruim, uma conotação de força, de governo imposto. Eu estava dando uma olhadinha no dicionário, e o imperialismo, o conceito que se tem de imperialismo é o seguinte: é uma política de expansão e domínio de uma nação sobre outras nações. Então a palavra em si, império em si, já tem uma conotação assim de domínio, um domínio imposto, de tirania. Isso no sentido natural da palavra. Mas esse império que Colossenses descreve aqui é um império de fato tenebroso. No livro de Efésios, não precisa abrir, fala um pouco, diz, na armadura de Deus, capítulo 6, não precisa abrir, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, nas regiões deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões
celestiais. Então é algo muito sério, é uma realidade. Império das trevas é uma realidade. Amém ou não? Quem é o comandante? Quem é que governa esse império? Alguém arriscaria? Quem governa o império das trevas? Na outra vez eu falei aqui, a turma tinha medo, Bira até mexe comigo. Quem é que governa esse império das trevas? Mas estão com medo, gente, estão com medo, Bira. Diabo, Satanás, inimigo. A Bíblia descreve ele como príncipe das trevas. Esse é o governo, um governo imposto que influencia as pessoas. A gente poderia fazer várias citações aqui, que é um governo caracterizado pela tirania, pela imposição. E existem alguns fatos que evidenciam a presença desse governo na terra. A presença desse governo, talvez nos nossos bairros, no nosso município, na nação, no mundo. Fatos que a gente tem visto por aí, como violência, como drogas, assassinatos, corrupção. São fatos que hoje está claro para a gente que há uma orquestração do império das trevas. Isso é uma realidade, queridos. Não é algo do acaso, mas há um governo, há um domínio tirano por trás de tudo isso que tem acontecido. Mas eu não quero me deter a esses fatos reais, visíveis. Eu quero falar de algo que está muito ligado ao nosso coração, que também evidencia o império das trevas. E eu quero destacar nessa noite algo assim que é terrível, que contradiz, que vai contra a palavra de Deus, algo chamado egoísmo. Está muito ligado ao nosso coração, está muito ligado ao nosso coração, e muitas vezes essa evidência passa batido em nós, passa desapercebido, e nós muitas vezes não entendemos que também isso é uma evidência do império das trevas, que é contra o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é isso? Primeiro lugar o reino de Deus. Mas um coração egoísta, ele busca primeiro a sua própria vontade, amém ou não? Ele quer se dar bem. Um coração egoísta, ele busca os seus prazeres. E o homem, por natureza, esse homem, ele por natureza, ele vem influenciado pelo império das trevas, e esse homem é egoísta, ele tem dificuldade de fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus não é que todo homem se salve, amém ou não? Mas por que as pessoas insistem em caminhar, em procurar a porta larga, que conduz à perdição? Por causa do egoísmo. A busca dos prazeres carnais fala de um coração egoísta, que não está preocupado com as pessoas que estão ao redor, e muito menos com Deus. E essa é uma evidência clara, mas que fica muitas vezes escondida, do império das trevas. Quando nós temos esse coração, nós alimentamos esse império, nós fortalecemos esse império. Um coração egoísta. Dê uma olhadinha aí, queridos, no versículo 15 desse texto que acabamos de ler. Nós lemos o 13. Está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele, diga comigo, e para ele. Mais uma vez, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter, diga comigo, primazia. Diga mais uma vez, primazia. Diga comigo, a ele toda glória, toda honra, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Um coração egoísta tem dificuldade de entender essas coisas, que tudo é para ele, que Jesus ele tem que ter a primazia nas nossas vidas. É fato que vivemos num mundo violento, isso está muito claro para a gente, mas nós devemos tomar cuidado com essas sutilezas, e uma dessas é o egoísmo, porque quando nós temos esse coração, um coração egoísta, nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, ele quando ensinava os seus discípulos a orar, e uma das expressões que Jesus usou foi essa: venha o teu reino, venha o teu governo, e seja feita a vontade de quem? A vontade de Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, não a nossa. Nós somos tendenciosos a primeiro fazer a nossa vontade. Nós temos esse coração, e é algo que precisa ser curado em nós, todo o egoísmo, para que o reino de Deus, o reino de justiça, de paz, de alegria, se expanda sobre a terra. E se combate, nós devemos combater o império das trevas, abrindo mão desse coração e fazendo a vontade de Deus. Essa é a oração poderosa que Jesus ensinou. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio, seja feita a tua vontade, para que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida, na vida da igreja. É necessário que a vontade de Deus seja feita, e a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém ou não? O reino de Deus só é estabelecido quando nós nos submetemos à vontade do Pai. As trevas, elas começam a ser dissipadas quando nós submetemos a nossa vida à vontade do Pai. As trevas, elas começam a perder espaço. Queridos, é uma realidade. O império das trevas, ela ganha espaços nas pequenas brechas que deixamos. E uma dessas brechas é um coração egoísta. É deixarmos de cumprir a vontade do Pai. É deixarmos de obedecer a vontade do Pai. A vontade de Deus que está expressa na palavra do Senhor. E eu sei que é uma luta constante, porque a palavra de Deus diz que dia a dia o pecado ele nos assedia, para que não venhamos a fazer a vontade do Pai, para que o reino de Deus não seja expressado na minha e na tua vida. É um desafio, mas é um desafio que nos leva a fazer parte desse exército que um dia irá dissipar esse império das trevas. Amém ou não? A igreja é a expressão da glória de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Nós temos esse compromisso em expressar o reino de Deus como igreja. Mas essa é a condição, nos submeter à vontade do Pai, que é perfeita, que é agradável, que é boa. E o reino de Deus
é estabelecido dessa forma. Queridos, interessante que em Lucas 22, 53, Jesus, ele estava, naquele momento, quando veio aquela turba, aqueles soldados com porretes, com espadas, juntamente com os sacerdotes, com os escribas, para prender Jesus. E Jesus faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Uma declaração assim importante. Por que Jesus declarou isso? Que aquela era a hora daquele povo desobediente. E também falou que era a hora do poder das trevas. Porque naquele momento as trevas tomou conta. O império das trevas, por um breve momento, ganhou poder, ganhou força, em meio à traição de Judas, em meio à injustiça dos sacerdotes, em meio à covardia dos discípulos que fugiram. Aquele momento foi um momento de trevas, foi um momento onde as trevas ganhou força. Mas qual a relação que isso tem conosco, queridos? Queridos, nós quando nós negamos a nossa fé diante das propostas desse mundo, quando nós nos acovardamos diante desse mundo, diante do diabo, essa é a hora que o império das trevas cresce. Por isso que Jesus declarou isso. Era o momento deles, o momento das trevas. Graças a Deus que Jesus, ele não ficou limitado a um túmulo. Amém ou não? Diga comigo: Jesus ressuscitou. Mas diga isso com entusiasmo: Jesus ressuscitou. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. O reino de Deus prevalece. O reino de Deus prevalece, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Quantas pessoas, queridas, estão debaixo deste jugo de escravidão? Existem muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, que neste momento estão vivendo debaixo de um jugo de escravidão imposto pelo império das trevas. Pessoas acorrentadas pelo egoísmo, que não conseguem abrir mão da sua própria vontade, que não consegue fazer a vontade de Deus, sabe que o caminho que ela está trilhando é um caminho de porta larga que vai conduzir à perdição, mas por amor a si mesmo, por um coração egoísta, não abre mão e segue a passos largos para o inferno, para a perdição. Isso é fato. Pessoas acorrentadas pela influência do império das trevas. Quantas pessoas estão acorrentadas por um coração amargurado, cheio de mágoa, um coração que não consegue perdoar? São sutilezas, são evidências do reino das trevas. Tudo isso que eu estou falando é trevas, evidência desse reino que tem acorrentado, desse império que tem acorrentado muita gente. Quantas pessoas amarguradas, coração cheio de mágoa, até mesmo no meio da igreja, que não consegue perdoar e vivem acorrentadas, não fluem, totalmente influenciado. Pessoas que vivem na carnalidade, numa vida de pecado, não consegue
não consegue abrir mão da sua própria vontade, da sua carnalidade e viver uma vida santa, uma vida digna de um discípulo de Jesus, uma vida digna de alguém que é santo, que é puro. Isso é trevas. Amém? Muitas pessoas presas a vícios, que também são evidências desse império, pessoas escravizadas pelos vícios. Não precisamos citar, mas é império das trevas. O império das trevas, queridos, é uma realidade. E nenhum de nós aqui, nenhum de nós está isento de trilhar ou de fortalecer esse império. Por isso que Jesus, ele fala, olha, vigiai, orai, pois, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Esse império é uma realidade. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principado, contra a potestade, contra os dominadores desse mundo. Há demônios espalhados por esse mundo que influenciam, que tentam tragar a mim e a você, que tentam roubar a tua fé, que tentam te induzir a uma vida de pecado, a desviar da fé. Essa é uma realidade. Queridos, mas Deus, ele em sua infinita misericórdia, ele providenciou uma expressão de governo cuja proposta é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Quantos querem esse governo? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quantos querem o reino de Deus? Amém, amém. Esse é um reino de justiça, um reino que não tem fim. Eu queria abrir rapidamente, não precisa abrir, Daniel, livro de Daniel 2,44 diz o seguinte, eu vou botar o óculos porque tem hora que a vista deixa a desejar. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Diga comigo, o reino de Deus é eterno. Diga mais uma vez, o reino de Deus é eterno. Esse é o reino que Deus providenciou para você, o reino que Deus providenciou para mim e para você, um reino eterno, um reino de justiça, um reino de alegria, de paz em meio às guerras. É possível eu estar com meu coração plenamente em paz, em meio a um conflito, em meio à guerra, porque a paz não é um estado, não é um estado de espírito, a paz é Jesus Cristo, amém? A paz é Jesus Cristo, a paz tem nome, e essa paz verdadeira, essa paz eterna, ela se encontra no reino de Deus, não há outro lugar. Jesus, ele no Evangelho, só um minutinho, Jesus em seu Evangelho, ele cita em todo o tempo o reino de Deus, reino dos céus, porque ele sabe a importância para nós do reino de Deus, um reino que muda a nossa história. Em Mateus 5, 1 a 12, Jesus, eu queria que você abrisse, muito importante esse texto, que fala do perfil daqueles que vão herdar o reino de Deus. É muito importante atentarmos para essa realidade.
Diga comigo assim: o reino de Deus não é para qualquer um. Amém. Mateus capítulo 5. É isso mesmo. Cinco, 1 a 12. Ele traça aqui o perfil daqueles que vão herdar ou entrar no reino de Deus. A partir do versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segura aí. Reino de Deus é lugar de gente humilde, amém? Humilde de espírito. Gente que reconhece a sua condição. Gente que reconhece que precisa de Deus, que precisa de Jesus. Gente que reconhece a sua miséria. Gente que reconhece que não é nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E humilde, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança que reconhece isso, é considerado humilde. Queridos, nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza. Nós somos como a folha que o vento leva de um lado para outro. E o texto está dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, é para os humildes de espírito. Seguindo o texto: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O reino de Deus é de pessoas que reconhecem que não são nada, pessoas que reconhecem que precisam de Deus, que choram, mas a Bíblia diz que eles serão consolados. A Bíblia diz que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas, amém ou não? É possível que você esteja aqui nessa noite, pelas madrugadas, você tem chorado diante de Deus por uma causa, por um filho. O reino de Deus é para você, que chora, que busca o Senhor, que tem lágrimas, por causa da situação da tua casa, ou do teu filho, do teu marido, ou de um parente, ou de um vizinho. Ele fala também: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Reino de Deus é lugar de gente mansa, que recebe a palavra de Deus com mansidão, com alegria, com entendimento. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quantos estão dispostos a sofrer perseguição por causa da justiça? Quantos? Não é fácil. O nosso orgulho, o coração orgulhoso, ele tem dificuldade em ser injustiçado. Ele se levanta, muitas vezes, na mesma hora, para tentar se justificar. Queridos, não sejamos hipócritas, nós temos essa dificuldade, amém ou não? Mas Jesus está falando que o reino de Deus é de pessoas com essa característica, de perseguidas, mas que não se importa com isso, que sofrem justiça por causa do reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram
antes de vós. É o perfil, esse é o perfil traçado por Jesus, de todos aqueles quantos querem herdar o reino de Deus. Quantos querem herdar o reino de Deus aqui? Quantos querem? Precisamos ser pacificadores, precisamos estar dispostos a sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, precisamos ter um coração humilde, precisamos lançar fora todo o egoísmo do nosso coração. E quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos promovendo o reino de Deus nessa terra. Amém ou não? Nós somos promotores do reino de Deus. Nós somos responsáveis por expandir o reino de Deus, por promover o reino de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso país. Nós somos responsáveis por isso. Mas só se promove o reino de Deus abrindo mão do coração egoísta e fazendo a vontade do Pai. Só se promove o reino de Deus quando nós nos tornamos pacificadores, quando nós temos um coração humilde, um espírito humilde, quando estamos dispostos a sofrer perseguição, muitas vezes injustamente, quando damos a outra face, como Jesus nos ensinou a fazê-lo. Isso é promover o reino de Deus. É isso que o texto está dizendo, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Reino de Deus é lugar de fazer a vontade dEle. Nós apenas trocamos de domínio. Amém? Nós saímos de um domínio injusto, imposto, um domínio de escravidão, mas viemos para um domínio de justiça, de alegria, de paz. Amém? Quantos estão debaixo desse governo de Deus? Amém? Quantos estão debaixo do governo de Deus aqui? Amém? Isso é motivo de alegria, esse é motivo de darmos glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque vivemos nesse reino, um reino de poder, um reino de alegria. Quando nós nos desviamos desse perfil traçado por Jesus, nós regredimos para o império das trevas. Nós devemos estar atentos. As bem-aventuranças, elas não estão aqui como um discurso bonito, mas é algo a ser praticado, é algo a ser revisto todos os dias na nossa vida. Até que ponto nós temos tido esse perfil na nossa vida? Esse é perfil de gente que vive no reino de Deus, gente comprometida com o reino de Deus, gente que está disposta a promover o reino de Deus nessa terra. Eu já estou encerrando. É possível que você esteja aqui nessa noite e de repente não esteja entendendo muito bem o que eu estou falando. O que esse pregador de repente está querendo falar? Na verdade, querido, eu estou aqui anunciando a palavra do reino, o evangelho do reino. Eu estou aqui anunciando um reino de salvação. O reino de Deus é sinônimo de salvação. É isso que o texto está dizendo, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou do império das trevas, do império que tem dominado esse mundo, que tem governado esse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele nos salvou desse império, nos dando uma vida no reino do Filho do seu amor. E não é qualquer vida. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Ele não nos deu apenas uma vida, mas Ele nos deu vida abundante. Quem que nos deu? O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, amém? Aquele que governa no reino de Deus, Jesus de Nazaré. Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Amém.
A Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos. Em João, capítulo 3, 1 a 5, não precisa abrir. É uma resposta para você, querido, que de repente está aqui nessa noite, ainda não submeteu a sua vida ao senhorio de Jesus, ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus. E existia um homem chamado Nicodemos. A Bíblia fala que um dia ele foi ter com Jesus, e ele começou a elogiar Jesus, falando que ninguém fazia aqueles milagres, aquelas palavras poderosas, sem que conhecesse a Deus. E Jesus, ele foi categórico com aquele homem e disse para ele: Nicodemos, importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para que você possa entrar no reino de Deus. E essa é a palavra para você nessa noite. E Nicodemos: mas como pode um homem nascer de novo, sendo ele já velho? Poderia ele retornar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus, ele fala para aquele homem: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, para que você possa entrar no reino de Deus. Está se falando de batismo, está se falando de arrependimento, de mudança de atitude. Essa é a condição para que você possa herdar o reino de Deus. Você que está aqui nessa noite, que ainda não faz parte do reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Mas essa palavra também são para aqueles que já servem o Senhor, já conhecem Deus, conhecem a sua palavra, porque Nicodemos era um conhecedor da palavra, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Ele precisava de uma transformação. E a proposta do reino de Deus é essa, queridos: transformar o homem, libertar o homem. Esta é a condição para todos quantos querem entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Interessante que João Batista, quando ele começou a pregar no deserto, a palavra dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Queridos, eu creio que essa é uma palavra atual, uma palavra para os dias de hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para que o reino dos céus, o reino de Deus, se estabeleça na nossa vida, é necessário nos arrepender. É necessário uma mudança de atitude. É necessário nos voltarmos para o Senhor. Abrirmos mão do nosso coração egoísta. Abrirmos mão de uma vida carnal, de uma vida voltada para os nossos próprios interesses, e nos submeter à vontade do Pai. Em nome de Jesus. Senhorio de Jesus Cristo. Esta é a condição que Deus estabelece. Jesus também, ao longo do seu ministério, ele inúmeras vezes, ele cita este reino, o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é lugar onde somos redimidos dos nossos pecados. O versículo 14, ele diz o seguinte: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aonde que temos a remissão? Aonde que temos a redenção dos nossos pecados? Diga comigo: no reino de Deus. Diga: no reino de Deus. No reino de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. No reino de Deus, queridos, nós somos transformados. A nossa vida é transformada. Conceitos errados que carregávamos são transformados. São transformados segundo o conceito da palavra de Deus. Passamos a ter um novo padrão de vida. Não um padrão de vida segundo o curso desse mundo, mas um padrão de vida segundo a palavra do Senhor. A nossa vida é transformada. Nós somos curados no nosso físico,
nas nossas emoções. É possível que você esteja aqui nessa noite, de repente sofrendo fisicamente ou emocionalmente, esteja sofrendo algum dano. Jesus te cura, amém? O reino de Deus está aqui. A sua justiça. O reino de Deus não é comida, mas o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está entre nós. Por isso nós começamos esse tempo aqui, declarando que o reino de Deus está entre nós, amém? E esse reino de Deus é poder. Há poder nesse reino. Esse governo é um governo poderoso. É um governo que realiza milagre, sinais e prodígios. Era isso que João Batista estava dizendo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Um reino que consiste em poder, poder de transformação, poder de cura no físico, nas emoções, na alma, no espírito. Há poder no reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus é lugar da manifestação da glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus sendo manifesta aqui nessa noite na sua vida? Deus quer manifestar, querido, a sua glória na sua vida, nessa noite. Deus quer te curar nas suas emoções, no seu físico. Deus quer transformar a tua vida. Essa é a proposta do reino de Deus. Essa é a proposta. E nós somos promotores disso. Nós somos essa expressão. Nós expressamos o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. E ele falava que ele não vinha, ele não se apresentava apenas com palavras, mas com poder. Poder de Deus. Há poder nesse reino. Há poder sobre o império das trevas, amém? A Bíblia diz que no final dos tempos esse império vai cair, amém? Esse império babilônico vai cair, será dissipado, e o Rei dos Reis, juntamente com a sua igreja, irá destruir totalmente o império das trevas, esse império que tem assolado esse mundo, que tem escravizado as pessoas, mas haverá plenamente um governo de paz, um governo de justiça, amém ou não? Quantos podem dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Sorebalabás, surianda leva xerebalabás. Aleluia! A esperança para você, a esperança para você. O reino de Deus é um reino de esperança. Você que de repente chegou aqui nessa noite, sem esperança, sem expectativa, com a tua expectativa de vida de repente zerada, pelo desemprego, ou por qualquer outra razão, por uma enfermidade, há esperança no reino de Deus, amém? Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua história, em nome de Jesus. O que você tem buscado? É muito importante isso. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem obedecido a palavra que diz: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado? Quando nós buscamos a nossa própria vontade, na verdade nós estamos inconscientemente, nós estamos buscando esse império do egoísmo, esse império da injustiça. É isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos mudar a nossa atitude, nos arrepender e buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E a consequência disso vai ser todas as coisas sendo acrescentadas na nossa vida, amém? Jesus falou: olha, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber. Não andeis. Ele mandou: olha os pássaros. Quantos aqui já viram
Um pardalzinho aí mirrado, magrinho, assim como eu. Quantos já viram? Ninguém viu? É difícil. Quantos já viram aí lírio do campo, de repente, feio? Não tem. Deus, Ele cuida dos pardais, quanto mais de mim e de você, amém? Deus, Ele cuida. Eu sou magrinho assim, porque não é porque Deus não está cuidando de mim, não. É a minha natureza. Meu pai era assim. É a minha natureza. Porque Deus tem cuidado muito bem de mim, amém? Deus, Ele é poderoso. Quantos podem aplaudir o zelo, o cuidado do Senhor? Há cuidado no reino de Deus. Há cuidado, há zelo, há carinho, há amor. É isso que Jesus está falando. Não devemos andar ansiosos. Nós devemos buscar em primeiro lugar esse reino. Tudo que você precisa, amém, está nesse reino. Toda alegria que você deseja no teu coração, toda a paz que você deseja no teu lar, está nesse reino. Toda justiça, toda segurança está nesse reino. Vivemos num mundo inseguro. E a nossa segurança está no Senhor. A palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em o nome do Senhor. Amém ou não? Jesus, Ele está aqui. O seu reino está estabelecido aqui, amém? E eu queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. A pergunta para você nessa noite: você quer se submeter a esse reino? Ou você quer seguir buscando a sua própria vontade? Ou você quer seguir fazendo a sua própria vontade? Deus te indaga nessa noite, o Senhor te indaga nessa noite. Você quer reino ou império? Você quer fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade? A vontade da sua carne? A vontade desse mundo? Carne, mundo, você mesmo. Isso é império das trevas. Vontade de Deus é sinônimo de reino de Deus, governo de Deus, vida de Deus, cuidado de Deus, amor de Deus, zelo. O que você quer? O que você quer de Deus nessa noite? Submeta-se à vontade do Pai, que é perfeita, que é agradável. Mergulhe nesse reino e declare que não fique apenas no campo de uma declaração que Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, mas que seja uma prática de vida. Que todos olhem para você e vejam que Deus te libertou do império das trevas, o império da sua própria vontade, o império do egoísmo, o império do pecado, e te transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Feche os teus olhos, queridos, porque esse Senhor está aqui e Ele quer governar sobre a sua vontade. Você tem lutado com você mesmo. Você tem desejado, mas não tem tido força. Nessa noite, eu quero declarar a queda do império das trevas na tua vida, em nome de Jesus. E quero te declarar livre, porque Jesus está aqui. Eu percebo claramente a presença desse Senhor, esse Senhor que muda a nossa história,
que transforma a nossa vida, que faz de mim um homem melhor, que faz de você um homem, uma mulher melhor. Esse Senhor que cura. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Jesus não mudou, e Ele está aqui, querido, e Ele tem desejo em fazer algo por você nessa noite, mas Ele só pode fazer mediante a uma entrega, mediante a um posicionamento teu. Pare de lutar com as tuas próprias forças. Você na sua própria força, você não tem poder, você não tem condição de superar o império das trevas. Mas em Cristo Jesus, a palavra diz que você é mais que vencedor. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Chega de uma vida de derrota. Chega de perder para o pecado. Chega de perder para a tua carne. Chega de perder para o teu coração egoísta. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Submeta-se ao reino de Deus. Eu quero te convidar aqui nessa noite. Você que quer viver uma vida de vitória, uma vida digna do reino de Deus, saia do teu lugar. Você que está aqui no meio do salão, na galeria, aí fora, nos corredores, saia do teu lugar e venha, corra, porque Deus quer fazer da tua vida uma vida transformada, uma vida de vitória, em nome de Jesus. Submeta-se ao senhorio de Cristo, ao governo de Deus. Enquanto nós ministramos ao Senhor uma canção, eu quero te convidar, quero te desafiar em nome de Jesus a romper com teu coração egoísta e se submeter ao senhorio de Cristo, ao reino de Deus.